E assim nós temos que ler a Escritura. Os versículos 1 e 2 do capítulo 2 retomam toda a ideia do capítulo 1 como um todo. No 2 diz assim, capítulo 2 de Hebreus, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Os irmãos percebem que ele coloca aqui exatamente o falar de Deus e os anjos? Os irmãos veem aí no versículo 1 e 2, sobretudo no versículo 2, se pois se tornou a palavra falada. Por meio de quê? De anjos. Então ele está fazendo referência ao capítulo 1. Então o capítulo 1 fala acerca do falar de Deus por meio dos anjos, ou por meio de anjos. E isso numa comparação à pessoa de Cristo enquanto a palavra viva. Os irmãos conseguem captar o primeiro tópico deste livro, o primeiro tema tratado neste livro, os anjos e a palavra falada em relação a Cristo. E alguém poderia perguntar, mas qual é de fato essa relação? O que Cristo tem a ver com os anjos e o falar de que Cristo, enquanto a palavra de Deus, tem a ver com os anjos ou com a palavra dita por meio de anjos? Neste ponto, é preciso que nós distingamos duas coisas. Sem distinguir isso, nós não podemos avançar absolutamente, porque vai gerar muitas complicações no entendimento da epístola, se nós não entendermos que quando nós falamos acerca de Cristo, precisamos vê-lo em duas instâncias. Você tem que diferenciar entre o Cristo eterno, o Filho eterno, do Filho dentro da economia divina enquanto o servo de Yahvé, o servo de Deus. Onde está essa diferença? Simples. Vamos lembrar aqui, primeiramente de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, João, no seu evangelho, ele começa demonstrando as origens. Enquanto Mateus e Lucas, esses dois sobretudo, eles traçam a genealogia de Cristo. Mateus vai começar falando da genealogia de Cristo, começando de Abraão. Jesus Cristo, filho de Abraão. Então, Cristo está ligado a uma origem terrena em Abraão, de uma nação eleita, que é a nação de Abraão, Isaac e Jacó, na perspectiva de Mateus. Lucas, diferentemente de Mateus, ele liga a origem de Cristo a Adão. Ele começa desde Cristo, o Filho de Deus, e vai traçando a genealogia até chegar no último Adão, ou que seja, no primeiro homem, que é Adão. Então, enquanto Lucas está ligando a origem de Cristo a Adão, enquanto Mateus está ligando a origem de Cristo a Abraão, João, ele remonta às origens eternas, dizendo que este que é o Logos eterno, o Logos criador, que é a luz, ele não foi criado, porque no princípio, quando todas as coisas foram criadas, o Logos era, no princípio era o Verbo. Ou seja, o Verbo não foi criado no princípio. O princípio é a origem de todas as coisas. É o começo de todas as coisas criadas. Portanto, todas as coisas que existem foram criadas no princípio. Não é isso que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, se no princípio o Logos era, no princípio era o Verbo, isso implica que ele não faz parte das coisas criadas. Ou seja, uma coisa é o ser Deus, outra coisa são as coisas criadas. O Logos eterno não faz parte das coisas criadas. Para que isso fique muito claro, falando acerca do Cristo de Deus, Paulo declara o seguinte em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Este, tratando-se do Filho, é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o Deus eterno, ele é invisível. O que quer dizer invisível? Não visível. Isso está em plena harmonia com o que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, quando afirma categoricamente que Deus habita em luz inacessível,
aquele que olho algum ou homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Então Deus, para ele ser Deus, ele não pode ser visto na sua plenitude, naquilo que ele é, por nenhuma existência. Nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, seja qual for a existência. Nenhum ser, nenhuma criatura é capaz de contemplar a Deus na sua plenitude, até porque Deus enche todas as coisas.